Oi, gente, boa tarde. Oi, Bárbara, tudo bem? Bom, o tema da live de hoje é sobre os pontos chaves na reabilitação dos pós-operatórios de cirurgia de coluna, né, das hérnias de disco. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é importante a gente visualizar no paciente, o que é importante, quais técnicas que já demonstraram cientificamente que são relevantes para serem incluídas no protocolo do tratamento. Então a gente vai tentar passar por todas essas questões e peço que vocês, se tiverem alguma dúvida e algum questionamento pertinente a esse tema, coloquem aqui nos comentários que a gente vai, ou na caixinha de pergunta que eu vou respondendo todas elas. Bom, quando eu pego um paciente que passou por uma cirurgia, ele normalmente vem encaminhado do veterinário, do neurocirurgião, por dois motivos, né? Ou ele vem no pós-operatório de uma dor que não foi possível ser tratada de forma conservativa, e daí realmente existe uma compressão, principalmente de raiz nervosa, que está ali doendo muito e não tem um efeito só com os medicamentos, e daí esse animal acaba sendo indicado para ele a cirurgia, né, a hemilaminectomia. Ou a grande maioria dos pacientes que vêm para a reabilitação são os pacientes que apresentam paralisias e acabam sendo encaminhados depois disso. Então o que acontece? Animais que têm dor e acabam operando por conta exclusivamente de dor, a resposta deles é muito mais rápida, porque é um animal que já deambula normalmente. Muitas vezes, por conta da manipulação, pode ser que esse animal ele tenha alguma ataxia transitória, algum déficit proprioceptivo, porque acaba, quando o cirurgião faz a hemilaminectomia e acaba removendo aquele conteúdo dentro desse canal vertebral, pode ser que tenha alguma inflamação local que é transitória, e daí nos cuidados do pós-operatório o animal já se recupera. Então pode acontecer sim um déficit proprioceptivo, uma ataxia proprioceptiva. Nesses casos, né, o uso do laser ele é extremamente importante, porque o laser ele vai servir exatamente para modular essa inflamação. E aí fica a minha sugestão, que é o que a gente preconiza aqui no hospital. O animal saiu da cirurgia, o pós-operatório dele começa imediatamente na internação, ou na UTI, ou na internação, onde o animal estiver. Com o laser, inicialmente, a gente usa algumas vezes, quando o animal recupera da cirurgia, eletro para dor local, né? Porque afinal a gente tem um processo de um pós-operatório. E a gente já coloca o animal se sustentando em estação. Isso tanto um animal que deambula, quanto um animal que tem paralisia. Então, de todas as formas, esse animal no pós-imediato, ele vai receber o laser, vai receber eletro e vai fazer exercícios leves só de se sustentar, para ele levantar ali do leito e ativar a musculatura dele de uma forma muito segura. Quando tanto se o animal só tem dor exclusivamente, ou se ele tem também algum tipo de paralisia. Então eu tenho animais que vêm para mim num pós-operatório com uma paresia ambulatória, com uma paresia não ambulatória, ou realmente paralíticos, ou seja, todos os graus das hérnias de disco acabam vindo, né? Isso eu falando toracolombar, tá, gente? Que é o que mais chega para nossa rotina. E quando eu tenho esses pacientes que tem algum problema no deambular, claro que o animal, se ele tem a dor profunda, se a nocicepção está presente, o prognóstico dele é muito melhor. Então, mas não difere a forma que eu vou tratá-lo nesse pós-imediato. Então, o laser ele vai ser fundamental para aplicar nesse pós-operatório. E lembrando que hoje em dia, né, as pesquisas com laser, tanto em humanos quanto na área veterinária, a gente tem visto a utilização de comprimentos de ondas diferentes.
não somente para atingir o local da lesão, né, na parte onde tem as saídas das raízes nervosas, mas também para eu irradiar a região da pele, estimular a diminuição da inflamação local e também a cicatrização tecidual. Então, comprimentos de ondas diferentes significam que as penetrações vão ser em níveis, em alturas diferentes do tecido. E isso é muito interessante, a gente vê isso sendo um crescente nas pesquisas e também na aplicação da prática clínica. Então, hoje em dia a gente aplica, eu opto por usar o LED vermelho associado com laser infravermelho. Eu gosto bastante do Cluster Max da HTM-VET, que você consegue aplicar com doses diferentes. Então eu vejo qual é a densidade de energia que eu vou colocar no LED, qual é a dosimetria que eu vou colocar em joules no meu laser, e daí eu decido, dependendo do paciente, o quanto que eu vou tratar para ter uma redução da inflamação local por conta da cirurgia e também já penetrar mais a fundo no tecido para reabilitar, para já preparar aquela modulação de inflamação no local mais profundo, onde tinha o comprometimento medular ou o comprometimento de raiz nervosa, tá? Então o laser, na minha opinião, ele sempre falo, né, que é um dos meus queridinhos, porque ele é muito versátil e ele tem a sua aplicabilidade muito grande nesses pós-operatórios. Não somente de hérnia de disco, mas os ortopédicos em geral. Então o laser ele é muito utilizado nesse pós-operatório. E daí, quando a gente tem um paciente que ele tem uma paresia, ambulatória ou não, ou que ele tem uma paralisia, a gente já tem um olhar um pouco mais cuidadoso, porque a gente sabe que aquele animal ele pode desenvolver uma paralisia pós-operatória, né? Isso acontece da mesma forma que alguns desenvolvem uma certa ataxia, dos que têm só dor. E nesses casos é importante essa fase inicial de um certo repouso, tá? Então os exercícios precisam ser controlados. A gente não faz, simplesmente deixa o animal totalmente solto. É claro que a gente não precisa restringir espaço. Então, quando eu tenho um animal que ele tem uma hérnia de disco e eu estou tratando de forma conservativa, é importantíssimo que eu deixe o animal totalmente num espaço restrito, né? Então, em inglês, eles até usam o termo cage rest, que é o repouso dentro da caixinha de transporte. É que aqui no Brasil é muito difícil a gente ter pacientes que ficam na caixinha de transporte. Então, que fique num cercadinho, que fique dentro do carrinho, que fique em algum lugar, mas esse animal, ele precisa, se ele não for operado, ele precisa desse repouso. No pós-operatório imediato, como existe ainda um componente álgico ali, que já tinha despolarizado aqueles nervos locais, então a gente tem um pouco de dor, é importante esse repouso, mas eu não preciso fazer um repouso absoluto. Eu já posso começar a movimentar, sustentar esse animal, movimentar membros pélvicos, estimular com exercícios leves, controlados, mas eu já posso começar. E os animais que têm a paralisia total, que têm ausência de dor profunda, como eu já falei no último, na última live que a gente estava conversando sobre quais eram, foi uma live muito legal que eu falei sobre os pontos negativos, o que tinha de problema que a gente encontrava, quais eram as dificuldades dos pacientes neurológicos na reabilitação. E o que eu venho, e eu falei sobre isso lá, mas o que eu venho trazer aqui para vocês é que um animal que tem uma hérnia de disco, grau 5, uma paralisia aguda, ele passou por cirurgia, para eu saber que se ele vai desenvolver ou andar, né, que tem gente que chama medular, mas eu prefiro chamar nas hérnias de disco de um andar mais desconexo, né, de acordo com a professora Natasha Olbe, se a gente percebe que esse animal ele tem rapidamente o surgimento do abanar da cauda e ele desenvolve também o reflexo extensor cruzado, as chances dele desenvolver o andar medular é muito maior. E também, se esse animal ao longo do tempo for recuperando a motricidade, recuperando a sensibilidade também,
com certeza ele é um grande candidato a desenvolver o deambular normal dele, natural dele, que seria uma caminhada, mesmo que tenha uma leve ataxia, mas que ele consiga, de uma forma consciente, deambular sozinho, tá? E outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que esses animais, eles são beneficiados por sessões repetidas de reabilitação. Não adianta eu fazer um animal que tem uma lesão de hernia de disco, é operado e ele faz físio só uma vez por semana. Isso não vai funcionar. Para vocês terem ideia, todas as pesquisas que saem, tanto de desenvolvimento de andar medular, ou também da recuperação da marcha normal, de pacientes que têm uma hernia de disco toracolombar, passam por cirurgia e têm expectativa da melhora, a reabilitação deles é feita pelo menos uma vez por dia, por 6 dias na semana. Então, esse estímulo precisa ser feito diariamente. Então, o paciente neurológico, para ele reaprender o movimento, ele precisa ser estimulado de uma forma contínua, ou seja, um pouco um dia, no dia seguinte um pouco mais, no terceiro dia um pouco mais. Não adianta eu fazer 1, 2 vezes na semana. E isso eu tenho conversado muito com os tutores aqui da Reabilita, porque independente se pós-operatório ou conservativo para desenvolver o andar medular ou andar desconexo, eu preciso repetições. Quanto mais repetibilidade você tiver, mais chances de você fazer novos circuitos naquela neuroplasticidade para que você tenha uma resposta motora induzida pelo treino. Então, é muito importante que você tenha esse estímulo constante, tá? Não adianta só fazer uma vez e deixar. Para vocês terem ideia, a professora Angela Martins, que é uma professora de Portugal, que publica muito sobre neuroreabilitação, ela fala exatamente nos trabalhos dela que os protocolos que eles usam são 2 vezes por dia de reabilitação. Isso a gente pode fazer em pacientes que estão internados, por exemplo. Então, você diminui o tempo da sessão, mas você faz o estímulo dividido, né? Você pode fazer um pouco de manhã e um pouco no final da tarde. Então, isso também é algo importante que a gente não tem como comparar, por exemplo, um artigo da Ludovica Dragoni saiu falando que tem 60% de recuperação, quase 60% de desenvolvimento de andar medular ou andar desconexo para os pacientes que têm hernia de disco grau 5. Sim, mas você faz o mesmo protocolo que ela faz? Porque não dá para eu comparar a físio de uma forma aleatória. Por isso que a gente precisa de um protocolo pré-definido para eu comparar. Então, se eu vou comparar o meu tratamento, por exemplo, com o tratamento da professora Ludovica, eles precisam ser iguais. Nesses protocolos precisam ser semelhantes para eu poder falar, não, realmente o meu tá indo do mesmo jeito que o dela ou não. Então, se eu faço coisas diferentes, não faz sentido, tá? Então, eu falei dessa importância, dessa questão da paralisia. Os pacientes que vêm também com paresia ou com paralisia, a gente já recomenda os exercícios para casa desde o início. Exercícios de sustentação, de movimentação para desenvolver a marcha, exercícios que estimulam os flexores, exercícios que estimulam os extensores. Não sei se vocês já viram, mas eu coloco aqui depois, tem um post da Reabilita que eu ensino exatamente qual é a sequência que a gente passa para os tutores, da série de exercícios que são recomendadas para esses animais que têm a paralisia e você consegue trabalhar para reduzir, para otimizar, a recuperação deles. Outra coisa importante, outro ponto importante é o acompanhamento do panículo, que é o reflexo cutâneo do tronco. Conforme o animal vai voltando a se movimentar, vai melhorando, voltando a sensibilidade, você repara que esse reflexo cutâneo do tronco, você vai com uma pinça, né? Então eu vou com uma pinça ali e vou pinçando toda a região do animal, e daí, aqui ele, de caudal, né, para cranial, aqui ele tá sentindo, a cirurgia foi mais cranial, significa que ele já ganhou um pedaço ali que tá voltando esse panículo, que a gente fala de uma forma mais coloquial. Mas esse reflexo cutâneo do tronco, ele retornando, significa que está correndo tudo bem e esse animal está se recuperando.
E se a gente sabe se esse reflexo cutâneo do tronco avança, né, ele vai antes da cirurgia, mais cranial a cirurgia, significa que esse animal pode estar desenvolvendo mielomalácia. Então é muito importante a gente acompanhar esse reflexo cutâneo do tronco, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, gente, que eu vou falar de novo, que o pessoal que só entrou agora, se alguém tiver alguma dúvida com relação a esses pós-operatórios de hernia de disco, fiquem à vontade, coloquem aqui nos comentários e nas perguntas, que eu tô falando aqui, fazendo esse brainstorm para vocês irem acompanhando comigo quais são esses pontos chaves da reabilitação dos pós-operatórios de hernia de disco, tá? Bom, falei um pouquinho sobre o laser, falei sobre esses pontos que a gente precisa observar nos pacientes que vão voltar a deambular, e também falando um pouquinho sobre eletro. Então, o eletro, não adianta eu colocar o animal, ele saiu da cirurgia, eu já vou colocar o eletro e não tá nem acordado. Eu preciso perceber qual é o limite, qual é o limiar de dor que esse animal tem. Então, se eu tô lá, coloco os eletrodos, aumento a intensidade dessa corrente e daí eu coloco para ter um TENS, por exemplo, eu gosto do TENS nesse pós-operatório ali em torno de uns 100 Hz. E daí eu vou aumentando a intensidade, na hora que o animal der uma contraída ou ele se incomodar, eu mantenho essa aplicação. O ideal é que a gente faça em torno de uns 30 minutos, tá? Então precisa ser que o animal aceite isso, que ele esteja tranquilo. O ponto principal da eletroterapia, tanto para uma modalidade analgésica quanto para um estímulo excitomotor, é que o animal se adapte àquele estímulo. O animal precisa aceitar aquele estímulo, principalmente quando a gente fala sobre contração excitomotora, né? Que aquele animal está tendo uma corrente que vai contrair a massa muscular, que vai contrair os grupos musculares, e ele precisa ter uma contração visível, porém não dolorosa. Mas isso é um limiar muito sutil entre os animais. Então precisa ficar atento para ver se aquele paciente realmente é um candidato a fazer a eletroterapia ou não, tá? A Rafa mandou, não sei se já foi falado, porque entrei agora, mas quanto mais cedo iniciar a cinesioterapia, melhor? Sim, Rafa, na verdade o que eu falei é que quando tem um pós-operatório, independente se o animal eles têm uma paralisia ou se o animal só tinha um quadro de dor muito intensa e foi feita a cirurgia, eu já começo a colocar o animal em estação e fazer isometria, por exemplo, já no pós-operatório imediato. Então, no mesmo dia eu já coloco para ele fazer sustentação. Em compensação, eu falei da importância de se fazer o repouso, né? Não precisa ser um repouso totalmente que a gente chama de cage rest em inglês, né? Que é aquele repouso que fica o animal contido numa caixa de transporte, porque eu não preciso me preocupar na cicatrização do ânulo fibroso, tá? Então, como foi removido ali o disco extrusado, eu sempre peço para fazer um certo repouso, mas é importante que esse animal seja estimulado de uma forma controlada a fazer os exercícios. Então você já inicia. Depois, quando acabar a live, eu vou pegar um vídeo que tem, para quem ainda não viu, na Reabilita eu já postei uma sequência são várias séries de exercícios que eu faço em pacientes paralíticos aqui na Reabilita e que nós ensinamos aos tutores como realizar em casa. Então depois eu coloco esse vídeo para vocês. E com certeza, Rafa, quanto mais rápido você iniciar, claro que de uma forma programada, de uma forma consciente, melhores são as respostas, como eu falei também no início. Não adianta eu fazer uma estimulação, uma sessão por semana ou 2 sessões na semana. O paciente neurológico, ele necessita estímulos diários. Eu preciso fazer estímulos, pode ser em menor tempo, mas eu preciso estimular todos os dias. Os trabalhos, tanto da professora Ângela Martins quanto da Ludovica Dragoni, que são pesquisadoras e também trabalham com neuroreabilitação, demonstram sempre um estímulo de pelo menos 6 vezes por semana, ou seja, todos os dias descansando no domingo. Então não dá para comparar que um animal, ele não voltou a andar, ele só faz sísio 2 vezes e o tutor não faz nenhum estímulo em casa, tá? Então eu preciso ter essa frequência alta
de estímulo, de reabilitação. Senão eu não tenho como falar que esse animal esgotou todas as chances dele de voltar a andar, tá? A Gabi escreveu: boa tarde, tenho uma paciente com paraplegia dos membros pélvicos há 3 anos, porém movimenta o rabo e tem dor superficial. Você acha que existe chances dela deambular com um tratamento conservador? Gabi, algumas questões que eu preciso te fazer. Ela tem essa paraplegia há 3 anos. Ela chegou a fazer, ela é um tratamento conservador, né? Não fez cirurgia? Outra pergunta, nesses 3 anos foi feito algum estímulo de uma forma consistente? Porque assim, normalmente animais que têm uma hernia de disco e têm a dor superficial, eles normalmente voltam a deambular. Responde pra mim, Gabi, que daí a gente discute um pouquinho sobre esse caso, tá? Então, pacientes que têm a dor superficial, muito estranho ela ter a dor superficial e não deambular há 3 anos. Ela não fez nenhum tratamento até hoje. E os estímulos a tutora faz. Então, mas daí precisa ver quais estímulos que a tutora faz. Como é que ela tem dor superficial até hoje? Como é que você examinou, Gabi? E o que ela demonstrou de estímulo? Você tem certeza que é dor superficial? Ou ela puxa o membro na hora que você estimula? Porque isso é reflexo de retirada, tá? Quando a gente avalia se o animal tem dor superficial e dor profunda, o que eu preciso fazer? Eu pinço no interdígito para dor superficial, ou eu pinço aqui no dígito para dor profunda. Se eu pincei primeiro, né, a gente testa a dor superficial. O animal, ele precisa realmente sentir isso. Ou ele olha, ou ele chora, ou ele se agita, ou ele tem contração da pupila. Não adianta ele puxar o membro. Puxar o membro é um reflexo, tá? Então, veja bem, se ela tem dor superficial ou se é um reflexo. Se for um reflexo, pode ser que ela não tenha dor superficial e não tenha dor profunda. E daí, 3 anos depois, eu não consigo te afirmar se realmente ela vai ter uma resposta ou não, tá? Mas é importante entender se tem. Sim, ela passou por avaliação comigo e concluí que tem a dor. Ela tentou morder e demonstrou desconforto. Tá, e obviamente, então ela tem a dor profunda também. É muito estranho isso, Gabi. Eu acho muito estranho uma pessoa também ficar 3 anos sem nenhum estímulo e do nada querer fazer agora a reabilitação. Então, eu realmente acho que deve ter alguma compressão ali grave a ponto dela não ter retornado depois de 3 anos, tá? Precisa avaliar melhor isso, porque acho estranho ela ter 3 anos de paralisia e ter a dor superficial, tá? Talvez se você repetir esse exame neurológico, eu solicitaria uma tomo, pelo menos, para entender o que está acontecendo, porque hoje em dia a gente tem acesso a mais exames de imagem, né? Claro que um raio-x não vai te trazer resposta, mas pelo menos uma tomo, você consegue, uma tomo contrastada, você consegue avaliar qual é essa compressão, qual o grau dessa compressão, o que está acontecendo com esse paciente, tá bom? Ela foi orientada por outros veterinários a não estimular a cirurgia, e a cirurgia não era viável para ela financeiramente, então elas ficaram no mesmo lugar por 3 anos. Então, não estimular, daí ela, né, daí se perdeu o timing do negócio, porque quanto antes a gente começa a estimular, a gente já sabe que as respostas são ainda melhores, né? Não adianta a gente ficar com o animal em repouso total, parado por tanto tempo. Como eu falei, a neuroplasticidade ela acontece ainda de forma muito mais intensa no pós-trauma, né, ou no pós-lesão. Então não adianta eu esperar fazer uma cicatriz glial e daí eu não ter uma resposta, tá bom? Mais alguma pergunta? Uma coisa que muitas pessoas me perguntam e me perguntaram até ontem, que quando para os alunos do curso de fotobiomodulação,
A gente tem um plantão de dúvidas a cada 15 dias, né? Para troca de experiências, para falar dos casos que foi aplicado laser, para conversar realmente sobre a prática. E às vezes eu levo algumas informações, alguns artigos que a gente discute, algumas aulas extras que a gente coloca também. Mas ontem uma das alunas perguntou sobre o uso do campo magnético, né? E assim, o campo magnético ele é aconselhado também em pós-operatório imediato, não só em casos conservativos, tá bom? A gente tem pesquisas feitas com campo magnético usando aquele Assist Loop, que é uma aureolinha, que é um campo magnético portátil que você coloca sobre o cachorro e você pode utilizar em domicílio, então o tutor pode realizar em casa todos os dias. E daí essa vantagem, né, para que consiga colocar esse campo magnético e ter a aplicação diária. Então sim, você pode usar o campo magnético no pós-operatório imediato sem problema nenhum. A Gabi falou, moro no interior do Rio Grande do Sul e aqui a físio ainda é muito recente, os veterinários recém estão tomando conhecimento dos benefícios. Assim, Gabi, isso é algo que a gente tem que ir lutando e assim, quando eu trabalho com reabilitação há 19 anos. E quando eu vim para Santos, né, que eu estudei em Botucatu, daí eu vim para Santos e eu já fazia a parte da reabilitação, eu já tinha feito estágio fora do país, já tinha feito cursos, mas ainda não tinha uma formação tão intensa na área. Mas eu fui num trabalho de formiguinha para que as pessoas realmente conhecessem, entendessem o propósito e o que a físio pode oferecer para um paciente, tá? Eu sei o que você está passando porque eu já passei isso há 19 anos atrás. E a gente tem que ir mostrando passinho de formiga para que as pessoas entendam e percebam os benefícios da reabilitação para esses pacientes, tá bom? A Rafa perguntou como faz para participar do plantão de dúvidas, professora. O plantão de dúvidas, Rafa, são só para os alunos, esses plantões são para os alunos do curso de fotobiomodulação. Se você clicar no link da bio, tem todos os cursos, né? A gente vai ter um curso de recursos eletrofísicos presencial no mês que vem, em junho, no meio do mês. E daí online a gente tem tanto um curso de fotobiomodulação quanto um curso de eletroterapia. E o curso de fotobiomodulação tem esses encontros quinzenais. Então, caso se interesse, é só você clicar. É o do link da bio. Você entra ali no link da bio e você tem todas as opções dos cursos. Esse em específico do plantão de dúvidas que a gente tem a cada 15 dias é o curso de fotobiomodulação, tá bom? O de recursos eletrofísicos, ele vai ser presencial. Aliás, a gente vai ter uma visita na HTM Vet na sexta-feira. E sábado e domingo vão ser aulas presenciais aqui na Reabilita, tanto aulas teóricas quanto práticas. E daí a gente vai fazer uma reciclagem de todos os recursos eletrofísicos para que quem esteja aqui saia com todas as informações mais novas possíveis para o atendimento dos pacientes. Mais alguma pergunta, gente, com relação às hernias de disco? Então, eu falei dos pós-operatórios, a gente falou da possibilidade de fazer o laser, falei da importância do repouso, mas também em fazer exercícios controlados, falei da eletro, que a gente começa na área de dor, então fazer uma eletroanalgesia, falei que é possível realizar também o campo magnético pulsátil. Então a gente tem um trabalho da Natália Zidan, que é uma brasileira que trabalha com a professora Natasha Olbe nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Norte, que fala sobre campo eletromagnético pulsátil. Tem 2 trabalhos de laser falando do laser no pós-operatório imediato, que é o do Draper, que faz só laser e não faz exercício, e um do Bruno, que é um grupo de estudos, se eu não me engano, na Itália, que faz o laser e faz exercícios também. Então ele faz um grupo só exercícios, um grupo laser mais exercícios. E o grupo do laser com exercícios foi muito superior ao só exercício. Então ali demonstra a efetividade e a importância do uso do laser no pós-operatório, tá? Então a gente falou de todos esses recursos e também dos exercícios. O uso do gelo, gente, no pós-operatório, né, ele
pode ser feito e deve ser, principalmente quando você tem muita formação de edema, então vale a pena você fazer o gelo no local da incisão, onde pode ter edema. E eu gosto, passando um pouco os dias, né, desse pós-operatório, de fazer alguns trabalhos de terapia manual por conta da cicatriz, para poder sair e desmanchando aquela fibrose cicatricial e tendo a recuperação plena do paciente. Eu tenho colegas e eu uso também terapia neural, então em alguns casos pode se usar na área de cicatriz, de cirurgias, então você aplica a procaína ali naquela região. Deixa eu ver o que mais. Falei disso, falei das sustentações. A Rafa falou, pós-imediato teria alguma indicação mais entre o laser contínuo pulsado? Não, Rafa, não tem nenhuma indicação mais do que o outro. Ambos podem ser utilizados, tá? Não vai mudar o tipo. Tanto tem trabalhos que demonstram o uso de laser contínuo, tem trabalhos que usam laser pulsado, então fica a seu critério. Eu opto sempre que eu posso, eu uso o contínuo. Caso o animal sinta aquecer o local, uma pele preta, um pelo preto, daí sim eu penso em colocar ele de forma pulsada para aliviar um pouco ali o estímulo que pode ser absorvido pela melanina, né? A luz é absorvida pela melanina e dá uma sensação de queimação. Por esse motivo que daí eu uso pulsado. Mais alguma pergunta? Então a gente falou do laser, do repouso junto com o exercício, do eletro, do campo, do gelo. E isso tudo, gente, é importante a gente lembrar que como eu tô num pós-operatório, né, e eu não consigo fazer tantas manipulações manuais e eu tenho que tomar um certo cuidado com a área de aplicação, aí os recursos eletrofísicos, né, todos eles, eletro, laser, campo, todos eles entram de uma forma muito segura para o tratamento desses animais. Então a gente acaba lançando mão sim de recursos eletrofísicos principalmente nesse início, para depois você aumentar os exercícios, mas no início o laser, o eletro, o campo, eles são fundamentais para você ajudar a modular essa inflamação e fazer com que esse animal tenha estímulo para auxiliar o voltar a deambular, tá bom? Mais alguma dúvida? Sem dúvidas. Então vamos fazer um resumo do que foi falado hoje, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode colocar aqui. Mas a gente falou sobre a doença de disco intervertebral, sobre os cuidados, os pontos chaves para a reabilitação nesse pós-operatório. Falei de como seria encarado um animal que sai da cirurgia, se ele tem só dor, ou se ele tem uma paresia ambulatória, não ambulatória, ou uma paralisia. E a gente falou da importância dos recursos eletrofísicos nesses casos que, se você não sabe exatamente a dose, se você não sabe como aplicar, além dele não ser seguro, ele não é eficaz. Então é imprescindível que você saiba trabalhar a parametrização desses equipamentos para que o animal consiga receber o melhor tipo de tratamento possível. Caso contrário, às vezes você não está entregando o que você imagina. Você acha que você está aplicando de uma forma, mas esse aparelho ele não está entregando exatamente o que o animal precisa, tá bom? Por isso a importância sempre de entender os recursos eletrofísicos de uma forma profunda e sempre atualizada, tá bom? Mais alguma dúvida? Não? Então, se tiverem alguma dúvida, deixem a mensagem aqui, eu vou compartilhar, eu vou salvar essa live e vou compartilhar com vocês o vídeo da Reabilita Animal com os exercícios que a gente recomenda para os pacientes que têm lesão de coluna. Espero que tenham gostado.
Se tiverem sugestões, pedidos, que todas essas lives que eu tenho feito ultimamente são temas que foram pedidos por alunos que deixaram sempre em caixinha de perguntas. Então a gente sempre tenta cobrir todos os temas, tá? Então caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, manda pra gente que eu programo sempre uma live de terça-feira para falar sobre o assunto. Gente, um beijo pra vocês, boa semana e a gente se vê.